Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre mudanças na Europa feudal. Falando em Europa, sempre vai vir à sua cabeça a imagem da cidade de Paris. Essa vai ser uma imagem recorrente da Europa, a capital da França, Paris com destaque para a Torre Eiffel e toda a luxuosidade da cidade, essa área romântica, turística de Paris, o sonho de muitas e muitas pessoas de conhecer. Então, a famosa Cidade Luz, Paris. Mas Paris sempre foi como ela é atualmente? Sempre foi igual? O desenho da cidade, as atividades econômicas, o tipo de população morando em Paris, sempre foi o mesmo desenho da cidade? Paris sofreu alterações, mudanças ao longo do tempo? Naturalmente que sim, como qualquer paisagem, vai sofrendo modificações ao longo do tempo e uma cidade sofre modificações por influência da presença humana, aí a partir das necessidades dessa presença humana. Paris, uma cidade de tantos e tantos séculos de existência, que já existia na Idade Média, passou por mudanças desde a Idade Média até atualmente. Uma dessas mudanças é o aumento da população. Paris teve um aumento populacional considerável, muito grande, desde a Idade Média até atualmente. Essa mudança de população que tem origem aí no renascimento das cidades a partir do século XI, ou seja, Idade Média. Então, este renascimento das cidades tem muito a ver com fatores ligados à agricultura, produção de alimentos. Algumas novidades a partir do século X, século XI, modificaram a produção de alimentos na Europa. Algumas dessas novidades a gente pode citar como a ampliação das áreas de cultivo, mais áreas disponíveis para cultivo de alimentos, principalmente a partir da derrubada de florestas e da drenagem dos pântanos, tornando esses locais então próprios para produção de alimentos. Outra novidade é uma inovação técnica, a divisão de uma área de plantação em 3 áreas, o que nós chamamos de rotação trienal. Rotação, rodar a cada 3 anos. Um exemplo para você. Num primeiro ano, você divide esse campo em 3. Uma área não planta nada, deixa descansando, recuperando a terra. Numa segunda parte, trigo. Numa terceira, cevada. Ano seguinte, a primeira parte que esteve descansando, planta-se trigo. A parte que plantou o trigo, cevada, uma outra cultura que exige o solo de uma outra maneira. Na terceira parte, descanso. No terceiro ano, onde se descansou, plantou trigo, depois em cevada. Onde o solo já está desgastado com trigo e cevada, descansou. E na outra área, cevada, descanso, agora trigo e depois volta tudo de novo. Um solo com maior produção de alimentos. Outra novidade, a charrua, com um arado de ferro que então possibilitava revirar a terra em mais profundidade, com mais qualidade, e animais que puxavam essa charrua agora pelo peito, com mais força, garantindo então um melhor trabalho. Além disso, a melhoria e multiplicação dos moinhos. O moinho naturalmente serve para moer os grãos, moer os alimentos. Então, esses moinhos movidos a água ou a vento com melhor capacidade técnica. Tudo isso somado, então você tem alimentos de melhor qualidade chegando à mesa dessa população. Não só de melhor qualidade, mas em maior quantidade também chegando. Então, se você tem maior produção de alimentos, qual o resultado? Pessoas vivendo mais, pessoas tendo mais filhos porque tem alimento disponível. Consequência clara, aumento da população. Essa população que aumentou nas áreas rurais e que não era mais tão necessária por inovações na produção de alimento, então essa população passou a migrar para as cidades. Você tem um renascimento das cidades com profissões ligadas a essa vida urbana. Então você tem as cidades voltando a ter importância porque essa população não é mais tão necessária na área rural, pode agora muito bem existir nas cidades, trabalhando aí através da troca de alimentos e conseguindo também se alimentar, porque está sobrando alimentos nas áreas rurais, nas áreas feudais.
Neste vídeo, nós falamos sobre mudanças na Europa feudal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!